Graça e paz, irmãos, muito boa noite para todos vocês que estão assistindo, aos cibianos e aos visitantes, sejam muito bem-vindos, cada um na sua casa, né, mais uma vez, mas estamos juntos, unidos no nosso coração, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, e convido você para nesse momento estar louvando junto com a gente aqui e adorar ao nosso Deus. E lembrando que nós estamos no mês da família. E esse último culto do mês, nós estamos aqui reunidos em nome da família Muniz. Só 1% da família Muniz que está aqui, mas que Deus abençoe a todas as famílias da nossa igreja, né? Então vamos louvar ao Senhor com todo o coração, exaltando o nome dEle, que Ele é soberano, soberano em toda a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Graça e paz, meus irmãos. Pastor Daniel aqui mais uma vez, mais um domingo, uma semana que nós estamos iniciando e para a glória do Senhor estamos cultuando ao nome dele mais uma vez. E hoje é o último domingo do mês de maio, que é o mês da família, o mês onde nós celebramos, comemoramos aí o mês da família, temos normalmente cultos voltados para isso, celebrações temáticas, e todo ano nós fazemos na CIB o último domingo do mês, fechando aí esse mês de comemoração, um mês com participações das famílias e coisas do tipo, e nós queremos reproduzir isso, claro, naquilo que a internet, no culto online permite, mas queremos reproduzir isso no culto de hoje. Então você que tem a alegria aí de estar com a sua família, você que está assistindo junto com os seus queridos aí, aproveitem junto este culto, celebrem, meditem na palavra, adorem ao Senhor juntos como família no Senhor, celebremos a Ele nos nossos lares, nas nossas casas e convidemos Ele não apenas hoje, mas todos os dias a ser parte da nossa família, ser esse que é o alicerce da nossa casa. Que o Senhor abençoe grandemente você e a sua família e vamos cultuar juntos como igreja e como família no Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Irmãos, o mundo está sendo coberto de amor, coberto de paz, coberto de amabilidade, coberto de bondade e da alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho dessa cobertura que envolve o mundo. Pessoas como nós seríamos apenas retalhos, mas hoje costuradas formam uma bela colcha que envolve os 5 continentes. Cada uma, do lado da outra, se completa.
Missões mundiais é assim, feitas em retalhos. Pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Nós, retalhos unidos, transformamos o mundo com a alegria de Jesus. Para que essa alegria continue nos corações daqueles que ainda não têm a Jesus, eu e você somos peças fundamentais para recolhermos esses retalhos, para costurá-los no amor de Cristo. E para isso, cada um de nós pode fazer sua parte, orando, indo aos campos ou ofertando. E estamos aqui para pedir aos irmãos que continuem em oração, continuem ofertando para missões. E como fazer isso? Os irmãos podem acessar a conta da igreja, depositar na conta da igreja o dinheiro e falar que é para missões, pegar o comprovante, mandar via zap ao tesoureiro, ou a irmã Elisângela pode estar passando nas casas recolhendo tanto as ofertas dos irmãos dos dízimos, como também a oferta para missões. Junte-se a nós, vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Irmãos, nós vamos nesse momento meditar também na palavra do Senhor, nos alimentarmos dela. E o tema, você viu aí já desde o início do culto, o construtor do meu lar. Nós estamos falando logicamente do Senhor. E você que é bom de Bíblia, aí você já sabe até de que texto eu estou falando. Só com esse título aí. É claro, nós estamos falando do Salmo 127. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo. Um Salmo de Salomão. Salmo de número 127. Nós já trabalhamos ele em outros contextos na igreja. E hoje eu queria meditar um pouquinho com você sobre isso, né? Sobre o contexto do nosso lar, da nossa casa, tendo o Senhor por construtor do nosso lar. Então, o Salmo 127, a gente vai ler ele todo, é um salmo curtinho, e eu te convido a acompanhar comigo. O verso 1 diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Muito bem, família. Nós estamos aí, como eu já disse ali no início, nós estamos aí comemorando, né, o fechamento do mês da família, o mês de maio, é considerado o mês da família. E eu falei lá no começo desse mês, ainda no Dia das Mães, o culto do Dia das Mães, na mensagem para elas, sobre isso, né? Sobre o fato de que o nosso Deus é um Deus familiar, que se relaciona de uma forma familiar, em sua essência, um Deus uno, mas que tem ali na sua essência a figura do Deus Pai, do Deus Filho, que se relaciona entre si mesmo como uma família e que ama famílias. A instituição família não foi algo criado por homens, não é algo que está falindo, como algumas pessoas tentam vender essa falsa imagem. Não está falindo, não vai falir, foi uma criação de Deus. Deus criou a família. Na primeira semana ainda da criação, nos primeiros dias ali da criação no Éden, o Senhor viu o homem sozinho e falou: não é bom que seja assim, ele precisa de família. E o Senhor cria a mulher, lhe dá por parceira e dá ali a ordens para que eles tenham filhos, para que eles formem família. Então, a ideia da família vem do Senhor. Deus se relaciona de uma forma familiar entre si mesmo, dentro da Trindade. Deus cria a família. Nós sabemos, é através de uma decisão errada dessa família original, Adão e Eva, o casal ali, é através disso, dessa queda da família, que entra o pecado no mundo, mas também quando o Senhor escolhe redimir o mundo, Ele o faz através de uma família. Quando o Senhor encarna, quando Deus vem ao mundo, Ele nasce dentro de uma família, entre um casal ali novinho, que está começando a vida, que está sonhando com a vida a dois, com construir uma família. O Senhor vem e nasce dentro de uma família. Irmãos, isso é muito significativo. A família sempre esteve presente nos planos de Deus para a humanidade, para a criação. Então você que tem a sua família, você que sonha em constituir uma família, saiba, você está fazendo isso seguindo também os sonhos
de Deus. Então, família é algo santo, é algo que nós precisamos proteger, que nós precisamos cuidar com zelo, com amor, que foi algo que o Senhor deu a nós. Então, a igreja também, né? Esqueci de falar isso, a igreja é um símbolo da família, ela é representada pela família. Em Efésios 2:19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja representa a família de Deus. Quando Deus, depois de redimir o mundo, chama para si um povo, para ser o seu povo, ele o chama de minha família, família de Deus. Então, a família sempre esteve aí nos planos de Deus, é algo que vem de Deus, e você que tem a sua família, você é abençoado, né, por Deus. Então, algumas coisas que a gente aprende aqui do Salmo 127, né, algumas lições, tem muita lição, tem muita coisa. Eu já preguei esse salmo falando especificamente para o Dia dos Pais, eu já preguei esse salmo falando sobre o contexto de proteção da cidade, o Senhor e a sentinela ali, mas hoje eu quero focar sobre a família como um todo, tá bom? Então, algumas lições que a gente aprende aqui. A primeira é a necessidade do trabalho. Nós precisamos fazer a nossa parte. Versículo 1 ali de novo. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Importante dizer aqui, esse texto não está dizendo que não se deve trabalhar. O texto não está dizendo que então eu não vou construir, que então eu não vou fazer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que justamente porque Deus está nisso, aí faz sentido. Porque Deus está construindo, aí faz sentido trabalhar. Só não faz sentido se o Senhor não estiver fazendo. Então, deixar isso muito claro, né? Algumas pessoas olham para esse texto e entendem ele de uma forma errada, aqui, de uma forma equivocada, entendendo que, não, então se é inútil trabalhar, então não vou trabalhar nesse sentido. Não é essa a ideia aqui do texto, tá bom? O texto está dizendo que não vale a pena se o Senhor não estiver nisso, mas se o Senhor estiver trabalhando, se o Senhor estiver construindo o seu lar, aí você também deve fazer, porque aí tem sentido. Se o Senhor está construindo o seu lar, aí faz sentido você se esforçar por ele. Aí faz sentido você batalhar por isso, né? Porque faz sentido. Não só na ideia da família, mas em tudo da nossa vida, né? Tudo na nossa vida ganha sentido, ganha cor quando o Senhor está nesse sonho, quando o Senhor está nesse projeto conosco. Aí faz sentido. Faz sentido eu estudar para aquela prova, se eu já coloquei isso em oração ao Senhor, se eu já perguntei se é esse o curso que Ele quer, se eu já perguntei, se eu já coloquei esse sonho diante de Deus. Aí faz sentido eu estudar, faz sentido eu me preparar para esse vestibular, porque, antes de mais nada, o Senhor está nesse negócio. Se eu não fiz, se eu não clamo ao Senhor a presença dEle, então nada faz muito sentido. Tá? Então, a primeira coisa que a gente perceber é isso. Você precisa trabalhar. O fato de que Deus está trabalhando não vai te isentar da sua responsabilidade de fazer a sua parte também na construção deste lar, dessa família, dessa casa. Tá? Uma outra coisa para você se atentar aqui é na ordem em que os dois exemplos aparecem aqui, né? Há um joguinho de palavras ali, e vai dizer, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil o guarda trabalhar, o policial trabalhar. Então há um joguinho de palavras ali, mas a ordem que aparece, primeiro a casa e depois a cidade. Se eu fosse perguntar para você o que é mais importante ter uma casa segura ou ter uma cidade segura? Muito possivelmente você responderia que é a cidade, porque nós pensamos primeiro no macro, nós pensamos primeiro naquilo que é o maior. Mas não é essa a forma de pensar e a forma de fazer de Deus. É primeiro a casa. É primeiro a gente foca aqui no lar, depois no macro. Depois isso vai crescendo. Então, o que é mais importante? Um lar estruturado ou uma cidade segura? O lar estruturado. Isso é o mais importante, essa é a ordem correta. Porque quando nós tivermos lares estruturados, espalhados pela cidade, quando cada casa, ou a grande parte dela, refletir o que Deus espera para o seu lar, quando esse lar for construído pelo Senhor, alicerçado nele, na palavra dele, construído sobre a rocha, que é Cristo e que é a palavra de Deus,
quando nós tivermos isso espalhado por Jacupiranga, pelo Vale do Ribeira, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, aonde for, alcançando o plano macro, nós teremos uma sociedade justa. Porque começa no micro e alcança o macro. E você precisa saber disso, você tem uma responsabilidade enorme. Então, nós estamos aí mais uma vez em ano eleitoral, teremos eleições municipais, não sabemos ao certo a data, mas esse ano ainda. E isso vai acontecer e muito se fala sobre isso, e nós vamos começar a ouvir daqui a pouco planos de governo e planos de estrutura, falando sobre segurança na cidade e coisas do tipo. Isso é importante? É muito importante. Mas, meu irmão e minha irmã, você só vai ver uma mudança na sociedade, você só vai ver uma mudança política na sua cidade e em que contexto for, na esfera de poder que for, quando nós tivermos lares realmente estruturados e construídos por Deus. Porque começa com o micro e alcança o macro. É primeiro a casa, depois a cidade, e nós podemos crescer isso daí para a esfera que for. Começa quando o pai, quando o chefe ali do lar ama a sua esposa e honra o voto que fez com ela e cuida dela e deixa os seus filhos verem esse cuidado, esse amor transparecendo, para que quando o seu filho cresça, ele não seja um agressor de mulheres, mas que ele saiba reproduzir isso que ele aprendeu, para que a sua filha não aceite um relacionamento abusivo, mas que ela tenha um exemplo do que é ser um homem cristão e que ela almeje isso também para o seu casamento. Começa quando a mulher cristã entende Provérbios 31, entende que ela deve ser essa que constrói a sua casa também, que é chamada para fazer isso, e que é totalmente possível ser doce e ao mesmo tempo forte, uma coisa não exclui a outra, que ela não é como a louca de Provérbios 31, aquela que é tola, que com as suas próprias mãos derruba a própria casa, que deveria estar sendo construída pelo Senhor e por ela. Começa quando filhos entendem que é responsabilidade deles também influenciar o seu lar, que é responsabilidade deles zelar pelo clima do seu lar. Muitas vezes a gente fala para contexto de família e pensa só nos pais, mas os filhos têm uma responsabilidade muito grande, seja de que idade for. Se você é filho, mora com seus pais ainda, e você é cristão, você tem uma responsabilidade muito grande de zelar pela harmonia do seu lar, de zelar para que a palavra de Deus seja aplicada e vivida no seu lar. Você tem uma parcela muito importante nesse contexto também, filho. Então, quando nós tivermos lares saudáveis, quando nós tivermos isso, nós teremos também uma sociedade saudável, nós também passaremos por isso, né? Então, primeira coisa aqui, faça a sua parte. Não é porque Deus está fazendo que eu vou só delegar para Ele e deixa a maré me levar e eu vou seguir a correnteza. Não, porque o Senhor está fazendo, há sentido em eu me esforçar também. Então, se esforce pela sua casa, se dedique, ame, ensine, faça com zelo, cuide dos seus, demonstre amor no cuidado. Faça isso e no final de tudo, saiba, foi o Senhor. Depois que eu passei a vida inteira fazendo e trabalhando e me esforçando para que a família dê certo, porque amor é mais do que um sentimento, é uma decisão. Eu escolho amar todos os dias o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, seja quem for mais que mora comigo no meu lar. Eu escolho amar, apesar de quem são. Depois de fazer tudo isso, de uma vida inteira lutando, reconheça, foi o Senhor. Em todo o tempo foi o Senhor. Porque se não for o Senhor, o construtor da casa, é em vão trabalhar, é em vão construir. Não faz sentido. Mas nós chegamos juntos até o final, porque o Senhor esteve conosco, porque Ele nos ensinou. Então, primeira coisa, trabalhe. Trabalhe sim, se esforce. Mas também não se esqueça do descanso. Descansar é necessário. Continuando o salmo aí, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então o texto bíblico ele não é de forma alguma contra o trabalho. Algumas pessoas querem pegar esse verso aqui, né, esse trecho aqui que eu acabei de ler, e querer fazer um tipo de teologia da vadiagem, né, uma teologia de que eu não preciso trabalhar então. Se o Senhor
se é inútil trabalhar tanto assim, se o Senhor concede o sono, se Ele me dá enquanto eu durmo, então eu não preciso trabalhar. E não, longe disso. Né? O verso 1 eu falei ali sobre o trabalho no sentido de esforço pelo seu lar, batalhando em amor ali dentro de casa, mas aqui também diz respeito ao trabalho fora do lar, ao trabalho, aquele trabalho que é o ganha-pão. E o texto não está de forma nenhuma dizendo que eu não preciso fazer isso simplesmente porque o Senhor me abençoa. Não. Eu sei disso, por quê? Porque a Bíblia ela não se contradiz. Em nenhum momento há contradições na Bíblia. E quem institui o trabalho como algo santo, como algo que deveria ser feito, é o próprio Deus. Lá em Gênesis 2,15 tem lá: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Quando Deus cria o homem, o sentido da vida, o sentido de propósito que Deus dá para o homem ali naquele jardim, além de desfrutar da maravilhosa criação, é também o trabalho. É o lavrar a terra, é guardar o jardim. Há um senso de propósito, de sentido para a vida do ser humano, que é o trabalho, que é isso. E o trabalho é algo santo, é algo bom, deve ser realizado. Algumas pessoas acham que o trabalho veio depois do pecado. E não. O que veio depois do pecado é o cansaço, é a fadiga. E em Gênesis 3,17... e a Adão disse: porquanto deste os ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então o que vem após o cansaço, após o pecado, não é o trabalho. O trabalho já existia antes, é algo santo, é algo bom que deve ser feito. Depois do pecado, o que vem é o cansaço, é a fadiga, como castigo de Deus. E agora o trabalhar vai ser penoso. As segundas-feiras vão ser tristes. Levantar da cama vai ser algo que não dá prazer. Por quê? Consequência do pecado. Mas o trabalho em si é algo bom que precisa ser feito. Então, trabalhe sim, trabalhe bastante, se esforce, se esmere por isso. O que o texto está dizendo é para você não se matar trabalhando. O que é inútil, o que não faz sentido, é levantar cedo e dormir tarde. É começar a trabalhar no primeiro raiar do sol e ir muito além dele. Entrar a noite adentro trabalhando. É dormir 1, 2, 3 horas por noite, sem descanso, sem aproveitar a sua família. Isso é inútil. Você não precisa se matar trabalhando. É claro, há fases da vida onde nós precisamos focar, onde, quem sabe, você está sonhando com um casamento, em construir a sua casa, onde você vai se esforçar um pouco mais. Mas o que o texto está dizendo é: você não precisa ser um louco pelo trabalho, você não precisa trabalhar loucamente para juntar e para fazer mais e ter mais e mais e mais, porque isso é inútil. Você precisa descansar também. Essa é a ideia. Enquanto você descansa, o descanso, o passar ali 8 horas dormindo, 1/3 do dia dormindo, eu estou dizendo que eu sei que nesse tempo onde eu estou descansando, o Senhor continua provendo na minha vida. Em que o fato de que eu ficar 1/3 da minha vida, né, também, mas do meu dia ali inerte, não quer dizer que eu vou passar fome, porque o Senhor cuidará de mim. O dormir, o descanso, é uma demonstração de confiança também. De confiança no Senhor, de que Ele suprirá, de que Ele fará, muito além do que eu faço com as minhas forças, do que eu faço nas minhas horas acordado. Então, é preciso descansar. Deus leva o descanso tão a sério que Ele institui na lei, quando Ele dá a lei escrita em pedra ali para Moisés, Ele coloca uma lei, numa coleção de 10, o supra-sumo da lei de Deus, Deus coloca uma lei específica: descansem. Tirem um dia da semana para vocês aproveitarem, para vocês passarem em família, um dia que não é para vocês irem para o campo, não é para o seu escravo, para o seu servo, para o seu empregado trabalhar. Você é obrigado por lei a descansar. Olha quanto Deus leva a sério, não é pouca coisa. Então aqui a ideia do Salmo 127 não é dizer que você não precisa trabalhar. Você precisa. O que você não precisa é se matar de trabalho. O Senhor supre. Saiba aproveitar. Saiba aproveitar um tempo em família. Pai, mãe, filho, tirem um tempo, decidam um dia para vocês ali. Geralmente é o domingo.
É o dia onde vocês estão em casa, onde vocês congregam, né? Onde vocês podem se programar para ir para a igreja, almoçar um pouquinho mais tarde, ter um almoço mais tranquilo, tirar um cochilo à tarde ou assistir alguma coisa juntos. Que delícia é quando a família entende esse momento juntos. Vocês precisam disso. Precisa ser um tempo para vocês irem para a cozinha juntos, fazer uma janta mais legal. Pode ser um macarrão alho e óleo simples, mas coloca um para picar cebola, coloca outro para misturar a panela. Sejam criativos, assistam algo juntos. A sua casa tem que ser um lugar de descanso, um refúgio para esse mundo caótico. Saiba produzir isso na sua vida, na sua família, ter esse tempo de qualidade juntos. E a pergunta para você é: você faz da sua casa, do seu lar, um lugar de descanso? A sua presença é algo aterradora? Tem pais e mães que os filhos têm medo a hora que eles vão chegar em casa, porque geralmente eles são bravos, eles chegam esbravejando. E a casa, que deveria ser um lugar de tranquilidade, de paz, se torna algo pesado, algo que dá medo. Tem filhos que são verdadeiras perturbações, que chegam em casa e trazem seu mau humor e vêm, né, com um peso, e toda a alegria que estava na casa é levada embora. Tem bateção de porta, tem gritaria. Que coisa sinistra, que lugar de peso. Não é para ser assim. Tem que ter descanso no seu lar. Descanso é, sim, um cochilo no meio da tarde. É assistir um Netflix juntos. Se Salomão escrevesse o nosso tempo, ele escreveria isso, né? Vai assistir um Netflix juntos, vocês. Vai fazer uma guerra de travesseiro. Vai dar um ataque de cócega no seu filho pequeno. Faça alguma coisa, mas desfrute do seu lar. Não se mate no trabalho. Não precisa. Quando você se aposentar, em uma semana você vai ser substituído lá. Rapidinho, irmão. Você não é insubstituível. Então não se mate por lá. Desfrute do tempo em família, porque na sua família você não vai ser substituído. Quando você se for, vão chorar por você. Por muito e muito tempo. Por anos. A sua falta nunca vai ser totalmente suprida. Um pai, um filho, um cônjuge é insubstituível. Você sempre vai ser lembrado. Então, valorize isso. Valorize a sua família. Saiba passar esse tempo de descanso e construir isso na sua família. Tá bom? Então, retomando aqui. Primeira coisa, trabalhe pelo seu lar. Trabalhe, se esforce pelo seu lar. Segunda coisa, saiba ter descanso. Saiba trabalhar na proporção certa. Você precisa trabalhar, você precisa conquistar o pão de cada dia. O Senhor vai te abençoar nisso. Mas saiba também parar. Saiba a hora de parar de trabalhar, de descansar, de ter um momento nosso e de fazer isso o mais leve possível. Construir um refúgio no seu lar. E a última coisa, o ensino aqui, né? Então, os últimos versículos aqui do Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pais, seus filhos não são fruto do acaso. Eles são herança do Senhor. Você, filho, você não é fruto do acaso. Eu não sei se você foi um filho planejado, muitos não foram. Mas saiba, o que o texto está dizendo é que todo o filho, toda a vida é herança, é um presente, é um dom de Deus na vida de uma família. Sempre vai ser. Todo casal que já tentou engravidar e não conseguiu sabe, precisa muito mais do que um homem e uma mulher quererem ter filhos para que isso aconteça. Se não for o Senhor, o dono da vida, que decreta a vida não surge. Toda a vida é um presente de Deus. Toda a gravidez o é. Independente se ela foi planejada ou não. É herança do Senhor. Então, para você que talvez cresceu com esse estigma, para você que ouviu que você não foi uma gravidez planejada, que o seu nascimento frustrou alguns planos, o que eu digo para você é herança do Senhor. Se você nunca ouviu isso dos seus pais, eu te digo para você
é herança do Senhor. Seja você uma criança pequena, um jovem, seja você já um homem ou uma mulher de idade avançada, mas quem sabe você carrega esse estigma. Você é herança do Senhor, você foi planejado pelo Senhor. A sua história não é um acidente, a sua vida não é um acidente. Descanse nisso, né? Então, saiba disso. E ter filhos, ter essa família, é bênção de Deus, é algo feliz, diz o Senhor, bem-aventurado é esse homem que tem filhos, que tem muitos filhos. Esses filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, e essa é uma ilustração riquíssima aqui do Salmo, né? Porque a flecha é uma arma usada em combate, que ela, diferente de uma espada, por exemplo, a espada ela acompanha o guerreiro, e a espada ela tem a limitação de ir até onde o guerreiro vai. Quando ele vai, ele leva a sua espada, ele porta a sua espada, o seu escudo, está junto com ele. Ela tem a limitação do guerreiro. A flecha não. A flecha ela vai além dele. Ela vai aonde ele não chegará. Ela vai muito mais longe. E eu não sou pai ainda, almejo ser, sonhamos em ser pais, eu e a Aline, mas sonhamos com isso e eu já sonho que os meus filhos vão além de mim. E eu imagino, é o sonho de todo pai, que os meus filhos vão mais longe do que eu, que eles alcancem aquilo que eu não consegui alcançar. Eu sonho para os meus filhos que eles sejam cristãos melhores do que eu consigo ser nas minhas limitações, que eles vençam limites que eu não consegui vencer como um servo de Deus, que eles sejam melhores do que eu fui. E essa deve ser a sua preparação, pai e mãe, para os seus filhos. Almejar que eles alcancem, que eles vão longe mais. Isso só vai acontecer. A flecha só acerta o alvo se ela for guiada por mãos firmes. Se ela for direcionada. A flecha precisa ser direcionada para que ela acerte o alvo no final das contas. E quem vai fazer isso? Vocês. Vocês vão ensinar os seus filhos, vocês vão educá-los, vocês vão fazer isso por eles. Se você não orientar os seus filhos, o traficante vai. Se você não orientar a sua filha, alguém vai dar atenção para ela até conseguir aquilo que ele quer. Então, pai e mãe, vocês têm uma missão muito importante de orientar, de guiar essa flecha, para que ela vá mais longe, para que ela alcance o alvo. A aljava, onde fica as flechas, aquilo que vai nas costas, onde fica ali o suporte, isso é a aljava, é o lugar de proteção. As flechas não ficam soltas, não ficam ao léu, elas são carregadas junto ao corpo, bem perto do guerreiro. Até que chegue o momento onde elas serão lançadas, elas estão juntas, estão perto. Isso fala da proteção da família, isso fala do cuidado. E isso é muito, muito importante. Você, um casal, você que ainda é solteiro, almeje ter filhos. A Bíblia fala sobre isso. Né? Hoje está na moda, fala, não, eu não quero ter filhos, respeita a minha decisão. Mas é inegável que a Bíblia fala que o bom é que se tenha filhos. Precisa se sonhar com isso. Precisa planejar por isso. Um homem sem filhos é um homem desarmado. Um homem que não tem proteção. E não sou eu quem estou falando isso, é o Senhor. E não adianta você ficar com o argumento de, mas o pastor vai ajudar então a comprar as coisas dentro de casa, ele que vai manter o meu filho. Não, eu não vou, porque não sou eu que estou dizendo que você precisa ter filhos, é Deus. E sim, Deus vai te sustentar, como ele fez até aqui, com filhos ou sem. Então não adianta ficar bravo comigo, hein? Quem está dizendo isso é a Bíblia. Mas pastor, nós sonhamos em ter filhos e nós não conseguimos tê-los. Adote, irmãos. E um parêntese aqui, cristãos precisam adotar crianças. Nós precisamos, é incoerente como igreja, nós falarmos contra o aborto e darmos como opção para as mães, dizendo, não, coloca no orfanato, e nós deixarmos essas crianças lá por 18 anos, mofando, sem um referencial de família, e depois saírem pelo mundo sem nunca terem tido esse referencial. É absurdo isso. Nós brigamos e falamos contra a adoção de casais homossexuais, e é uma militância aí, mas aí nós preferimos deixar as crianças lá no orfanato. E nós não adotamos, nós que falamos da referência da família com um homem e uma mulher, nós não pegamos essas crianças de lá e mostramos para ela o que é uma família saudável, uma família que teme ao Senhor. É incoerente, irmãos. Você, como cristão, pense seriamente em adotar. Veja isso como uma evangelização.
Você está tirando uma criança de um mundo onde ela nunca teria um referencial de família. Você está levando ela para dentro de um lar cristão, onde o amor de Deus é pregado, onde ele é vivido na prática, onde a palavra de Deus é o centro dessa família. Você está discipulando ao fazer isso. Então pense com carinho nessa possibilidade, meu irmão. Você que tem filhos e você que não tem. Adotar é algo que deveria ser praticado por todo cristão. Então pense com carinho nessa possibilidade. Mas, pastor, não temos filhos, não há hoje uma possibilidade para nós adotarmos, ou então nós já criamos nossos filhos e eles foram para longe, e hoje qual é o propósito da minha vida? Discipule. Tenha filhos espirituais, então. Conheça pessoas que talvez não tenham pais cristãos. Mostre eles a sua vida. Chame para dentro do seu lar. Compartilhe uma refeição. Ensine o que é uma família que teme ao Senhor, uma família cristã. Discipule. Discipular é também ter filhos espirituais. Você, mulher, conheça moças que você possa discipular. Você, homem, conheça jovens, rapazes que você possa discipular e ensiná-los o que é ter uma família que teme ao Senhor. Né? Mostre a eles a sua família, abra a sua vida. Isso é discipulado, é abrir a sua vida e falar, olha como eu sirvo ao Senhor, e você pode servi-lo assim também. E para você, filho, de novo, né? Às vezes a gente lê isso tudo aqui e fala muito para os pais, mas você que não é pai ainda, mãe, não é casado, você fica meio perdido, né? Eu tenho uma responsabilidade? Tem uma grande responsabilidade. O final aqui do verso diz que essas flechas, esse homem que tem muitos filhos, ele está protegido. A ideia de que o filho vai ser o amparo dos seus pais, de que quando ele for enfrentar um inimigo, ele não está sozinho, ele tem a proteção dos seus filhos. Quando ele enfrentar os seus inimigos no tribunal, ele não vai ser desamparado. Os filhos estão lá com ele, comprando a briga com ele, cuidando. A ideia da flecha é que zela pela vida do guerreiro. Você, filho, você tem uma obrigação cristã de cuidar dos seus pais. E não adianta também você dizer, mas os meus pais foram assim, mas na minha criação a gente não teve isso, mas eles não foram bons pais. O texto não entra nessa questão. O salmista aqui e a palavra de Deus não colocam condições para esse cuidado. Você precisa cuidar dos seus pais e ponto. Você precisa honrar os seus pais e ponto. Você precisa cuidar deles financeiramente, cuidar da saúde deles, principalmente você que já tem pais de idade avançada, entrando na terceira idade aí. Você precisa zelar por eles, você precisa fazer isso. É a sua obrigação cristã, independente se foram bons ou maus pais. Não cabe a nós dizermos isso. Se você é filho, e todo mundo é filho, mas se você tem os seus pais vivos, você precisa honrar e cuidar muito deles. E precisa também, uma hora, sair da aljava. Né? A flecha está segura na aljava, mas ela não foi criada para estar lá. Ela foi criada para ir mais longe, para ir além. Uma hora você precisa sair dessa proteção. Se você aí ainda não se programou financeiramente, se você ainda não se programou para você ter uma estabilidade, para que você possa cuidar dos seus pais e inverter isso. Até hoje você ainda é o cuidado, hoje você ainda é esse que recebe a proteção. Existe uma hora da inversão. Então se programe para isso, tá bom? Se programe para ter condições de abençoá-los e não ficar dependendo deles, tá bom? Então, essas são as lições que o Salmo 127 nos ensina sobre a construção de um lar, de que fazendo tudo isso, de que nós praticando a palavra do Senhor, nós teremos como construtor o Senhor Deus, que zela pelo nosso lar, que ama o nosso lar e que dá conselhos para esse lar. Mas o Salmo 128, que vem logo após o Salmo 127, ele seria uma consequência. Então, depois de eu fazer tudo isso, depois de eu praticar tudo isso, de eu batalhar pelo meu lar, de eu praticar o descanso no meu lar, de eu guiar os meus filhos, de eu cuidar dos meus pais, depois de eu fazer tudo isso, o Salmo 128 vem como uma consequência. O que vai acontecer? O que nós veremos quando o 127 for praticado? Quero ler com você. E eu já estou encerrando, tá? Eu não vou comentar todo 128 aqui. Mas diz assim, o versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. E o que eu queria apenas focar aqui, esse salmo fala para hebreus, ele é escrito num contexto judaico, escrito por Salomão, e ele termina dizendo, haja paz em Israel. Quando lares, quando famílias forem estruturadas, construídas por Deus, haverá um desfrutar naquele contexto em Israel, para nós no Brasil. Haja paz no Brasil. Quando nós tivermos esses lares que vivem já o Salmo 128, quando nós tivermos isso, haverá paz no Brasil. Haverá paz na nossa sociedade. Haverá homens e mulheres lá em cima, nas cadeiras de poder, que realmente temem ao Senhor. Mais do que falar isso, eles temem ao Senhor e eles vivem isso. Meu irmão, é preciso batalhar pela sua família. Começa na sua casa, na minha casa, e alcança a sociedade. É uma célula pequena, mas é a principal. É de várias célulazinhas pequenas que nós temos uma sociedade criada. Então, ame a sua família, se esforce, comece hoje buscando ao Senhor em família, comece hoje batalhando em oração pelos seus, amando os seus, demonstrando isso. Faça isso, nós teremos uma sociedade mudada, quando nós tivermos famílias que são construídas pelo Senhor, alicerçadas nele e consagradas a Ele e somente a Ele. Que o Senhor te abençoe e abençoe grandemente a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Meu consolo, abre
Irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto aqui e eu quero orar com você, sua família, aí pela sua família também. Então eu te convido a orar juntamente conosco. Vamos fazer isso? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença. E mais uma vez, Senhor Deus, nós aqui estamos. E muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de Te cultuarmos, Senhor Deus, ainda que não juntos como nós tão gostosamente fazemos, como amamos fazê-lo, mas podemos, Senhor Deus, celebrar ao Senhor e podemos cultuar a Ti nos nossos lares, com a nossa família, Senhor Deus. E nesse momento nós lembramos da nossa família, Senhor Deus, e nós oramos, Senhor Deus, por cada lar, meu Deus. Cada lugar onde este culto foi assistido, Senhor Deus, onde as nossas vozes chegaram, onde a Tua palavra foi aberta e lida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu peço a Tua presença neste lar, Senhor Deus. Ó Pai, se talvez nós temos falhado como humanos, ó Pai, nós temos falhados, ó Pai, como família, ó Deus, nós clamamos a misericórdia do Senhor, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor mesmo venha construir a nossa casa, Senhor Deus, para que haja sentido em fazermos isso também. Que o Senhor venha ser esse que é o nosso alicerce, esse que é a nossa base. Que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, tudo isso, ó Pai. Nos ensina a batalharmos, nos ensina a descansar, nos ensina a guiar os nossos filhos e a proteger os nossos pais. Nos ensina, Senhor Deus, a fazermos isso, ó Pai, para que nós possamos desfrutar, Senhor Deus, de um lar onde a Tua presença é real e de uma sociedade que foi mudada pelo caráter do Senhor, ó Pai. Faz isso em nós, usa-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Pai, que se saiba que no nosso lar, na nossa família, nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso, que muda histórias, ó Pai, e pode mudar a história das nossas famílias também, ó Pai. É o que eu clamo a Ti, ó Pai, te dando toda a honra e toda a glória, e fazendo isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Quero consagrar. Boa noite, irmãos. Boa noite, espero que esteja tudo bem com cada irmão da CIB. Aqui, graças a Deus, a gente está bem e com muita saudade de vocês. É isso aí, aqui é nossa família, a Madeline Muniz, a Lívia, a Letícia, a Camila e eu. Estamos com saudade de cada um de vocês e por isso nós estamos fazendo esse vídeo, porque dessa forma nós podemos nos ver. E assim nós desejamos a cada um de vocês que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, onde vocês estiverem. Beleza? Tchau! Olá pessoal, estamos aqui no frio, né? Todos juntinhos, encolhidinhos, mas graças a Deus estamos bem e espero que todos vocês também estejam, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e não vejo a hora de estarmos todos juntos em comunhão. Beijo, Deus abençoe cada um. Tchau. Tchau. Irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite. Meus irmãos. Estamos tudo bem, graças a Deus. Estamos todos bem, até quando a gente se encontrar novamente na igreja. Esperamos ser logo. Saudade de todos. Olá, irmãos. Essa é a nossa família, que ultimamente nós convivemos, né? O Rodival, eu e o meu esposo, Durval. Quero dizer que com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Deus tem cuidado, tem protegido. E mando um abraço para cada irmão, para cada família, para o pastor, para mim. Em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês. Boa noite, igreja. Agradecemos a Deus pela proteção, pelo cuidado que Ele tem tido com nossa cidade, com nossos irmãos. Estamos com muitas saudades, mas sou muito grata por tudo que Deus tem feito pela minha família nesse tempo.